dia, boa tarde. Opa. Tiago, dá um trato do cabelo desse moleque. Uhum. Ô, Chico.
tudo bem com você? Nós vamos falar hoje sobre o estruturalismo, que é uma corrente linguística que se desenvolveu tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Na Europa, o principal nome, o nome que tem mais destaque dentro dessa corrente de estudos é o de Fernand de Saussure, que é considerado, inclusive, o pai da linguística, justamente porque foi ele que determinou aí o objeto da linguística, que transformou a linguística em ciência da linguagem, né? Então, a língua enquanto objeto e também a língua como um sistema estruturado de unidades que se deposita na memória coletiva, na memória social, que é o sistema que é compartilhado por todos os falantes. Temos aí também como um conceito basilar do estruturalismo europeu a ideia do signo linguístico, que é aí analisado a partir de dois outros conceitos que estão intrinsecamente relacionados, que é o conceito de significante e significado. Significante remetendo à imagem acústica do signo e o significado à imagem conceitual, ou seja, não há como pensar uma coisa sem a outra. Com relação, né, à arbitrariedade, essa arbitrariedade diz respeito a como a relação que existe aí entre o significante e o significado é uma relação arbitrária, não é motivada, não há na língua nenhuma motivação para que a gente ligue esse significante a esse significado. Ainda com relação ao signo linguístico, esse signo ele se realiza linearmente, por isso aí a gente fala em linearidade linguística. O signo ele acontece dentro de uma sequência, né, em que o signo ele se produz sucessivamente um após o outro no espaço e no tempo. Saussure também nos falou sobre a imutabilidade e a mutabilidade do signo. Esse é um princípio que considera que a língua ela é imutável sob uma determinada perspectiva, mas ela é mutável sob outra perspectiva. Por exemplo, há uma imutabilidade linguística quando a gente para observar a língua sendo usada por seus falantes dentro de um determinado momento. Os falantes eles não têm autonomia de mudar a língua, de mudar o signo assim, né, sem motivo, sem razão. Agora, a mutabilidade do signo diz respeito ao seu processo evolutivo. Quando a gente para comparar dois momentos distintos da língua, aí sim a gente percebe que houve uma mudança, que o signo muda. E a gente pode se questionar sobre a questão da variedade linguística. A língua varia, não varia? A gente vivencia a variedade da língua diariamente. Então, como que a gente explica essa questão da variedade se a língua não muda, se ela é imutável dentro de um período de tempo? Na verdade, o que a gente tem sob a perspectiva do estruturalismo é que a língua ela comporta ali dois signos, né? Por exemplo, você e ser são dois signos linguísticos concomitantes que estão em uso e que são usados em função de determinadas situações comunicativas. Isso não significa que a língua está mudando. Significa que a língua possui essas duas estruturas neste determinado momento. Agora, quando a gente pega o processo evolutivo da língua, a gente percebe, por exemplo, que você é uma palavra que teve origem numa outra expressão já existente na língua, num outro momento da sua história, que é vossa mercê. Se a gente comparar o momento de vossa mercê com o momento de você, houve mudança. Ou seja, na sua trajetória evolutiva, a língua muda, mas dentro de um período específico, né, de uso dessa língua, ela é imutável. Nós também vimos sobre as dicotomias saussurianas, né? São as dicotomias linguísticas. E aí cabe a gente entender que quando a gente está falando de dicotomia, a gente está falando, na verdade, de um único conceito que metodologicamente é dividido em dois, apenas para análise, né? Então, a gente acabou de ver, por exemplo, que o conceito de signo linguístico ele é dividido em significante e significado. Na verdade, o signo linguístico é um conceito que a gente metodologicamente analisa dividindo em dois, mas são duas faces aí indissociáveis. Não há como pensar o significante sem considerar também o significado. Eu penso no significante da palavra casa, automaticamente me vem à mente a imagem conceitual do que seja uma casa. O mesmo acontece com língua e fala. São dois conceitos que estão intimamente relacionados para designar a linguagem humana, a linguagem verbal.
linguagem verbal se divide aí em língua e fala. E a gente não pode pensar na língua sem pensar na fala e nem pensar na fala sem pensar numa língua. Línguas que não são faladas, inclusive, são línguas mortas, línguas que já não existem. Outra dicotomia bastante importante dentro do estruturalismo europeu é a diacronia e sincronia, que, da mesma forma, são dois conceitos intimamente relacionados. Na verdade, eles dizem respeito a um recorte que a gente faz no tempo, mas o tempo não pode ser dividido, na verdade, né? O curso do tempo está aí. A língua ela está sendo usada nesse momento e vai continuar sendo usada, já vinha sendo usada antes. Então, não há aí uma divisão real no tempo de uso dessa língua. Mas, metodologicamente, a gente faz um recorte para observar essa língua sob uma perspectiva sincrônica, observando somente um determinado momento, ou estabelecendo aí uma observação na linha do tempo em que a gente compara dois ou mais momentos dessa língua. O mesmo acontece com sintagma e paradigma, são dois conceitos aí relacionados, em que a gente diz respeito a como a gente faz aí a análise das relações que acontecem entre os signos dentro do sistema. São dois conceitos que são concomitantes. Quando a gente fala de sintagma, que fala aí do eixo horizontal das combinações, né, da sequência linguística, a gente vai observar que sintagmaticamente os signos aí eles se relacionam de um modo que o valor de um vai depender sempre da sua relação com o todo. E o que tem, qual é a relação, né, desse sintagma com o eixo paradigmático? No eixo paradigmático, a gente encontra a potencialidade da língua. É onde a gente vai buscar na nossa memória todo o acervo linguístico que nós compartilhamos com os nossos pares. E aí, a escolha de qual é a palavra que vai preencher aquele valor que está faltando no meu sintagma, ele vai acontecer sempre em relação a esse sintagma, ou seja, eles acontecem ao mesmo tempo. Bem, essas são as principais considerações sobre o estruturalismo europeu. Mas nós vimos que também nos Estados Unidos se desenvolveu aí uma corrente estruturalista, né? Uma corrente estruturalista que foi inspirada ou motivada pela necessidade de se analisar as línguas indígenas que até então não eram registradas e que já estavam aí perto da extinção. Então, os linguistas tentaram se debruçar sobre essas línguas para analisá-las, para registrá-las, né? E para isso, tentaram aí aplicar as categorias linguísticas que já eram usadas na Europa, que já eram usadas na maior parte do mundo. E eles perceberam que aquela tradição dos estudos linguísticos, né, desenvolvidos na Europa até o início do século XX, isso aí, né, antes do Saussure, aquelas categorias não se aplicavam exatamente ao que acontecia com as línguas indígenas. Então, eles se viram diante da necessidade de elaborar aí a sua própria análise e acabaram desenvolvendo o seu próprio método estrutural. Dois nomes merecem destaque nesse cenário. Um é o de Leonard Bloomfield, que foi o responsável por desenvolver a linguística distribucional ou de componentes, que consistia basicamente em pegar um elemento da cadeia linguística e decompor em dois constituintes imediatos e assim sucessivamente, tanto no nível fonológico, quanto no morfológico, quanto no sintático. Também tivemos aqui Edouard Sapir, que apesar de ter desenvolvido um trabalho bastante extenso aí dentro da linguística estrutural nos Estados Unidos, paralelamente com Bloomfield, ele na verdade não compartilhava da mesma forma de olhar a língua que Bloomfield, mas Edouard Sapir ficou conhecido principalmente por entender que a língua ela sofre uma determinação muito importante aí da cultura. Inclusive, é daí que deriva a famosa hipótese a importante hipótese Sapir-Whorf, né? Whorf foi um aluno de Sapir que juntamente com ele desenvolveu a hipótese de que a cultura interfere na língua
na estrutura da língua, e essa língua, né, que sofreu essa interferência da cultura, ela determina a forma como nós interpretamos a realidade. Então, há uma relação muito próxima entre estrutura cultural e estrutura linguística. Bem, e também nos Estados Unidos nós vimos surgir, além dessa linguística estrutural, né, nós vimos surgir aí uma teoria da aquisição da linguagem, que foi bastante difundida, bastante estudada, e que foi o behaviorismo e o inatismo. O behaviorismo, né, tem como influência a psicologia behaviorista, que foi a mesma que influenciou os estudos de Leonard Bloomfield, que consiste basicamente em dizer que a linguagem ela é como um comportamento como qualquer outro comportamento humano e que, portanto, sofre uma grande interferência no meio em que o falante se desenvolve a sua linguagem. E aí o behaviorismo ele parte, né, os pilares do behaviorismo é a relação entre estímulo e resposta. Então, a criança ela recebe um estímulo do meio, né, e ela tem uma resposta. E por meio do reforço desse processo de estímulo-resposta, ela vai desenvolvendo, então, a sua linguagem. E o inatismo? O inatismo parte do princípio de que o meio até tem aí alguma importância nesse processo, mas o que é fundamental mesmo é a predisposição inata que o indivíduo tem para a linguagem. Todos nós nasceríamos com uma gramática universal, né, com todas as potencialidades gramaticais de qualquer língua. O que vai determinar qual língua nós vamos desenvolver é a língua a qual nós estamos expostos no meio em que estamos inseridos. E é aí que entra, então, a função do meio. Bem, são duas hipóteses que foram bastante combatidas, né, ao longo do seu desenvolvimento, mas, assim, de certa forma, alguns preceitos dessas duas teorias não foram totalmente inválidos, né? A influência do meio, a predisposição inata, de certa forma, continua aí, prevalece até hoje que isso tem fundamento. Outras orientações dessas duas teorias é que foram combatidas. Então, hoje se trabalha mais com a concepção do... Hoje, na verdade, é o construtivismo e o socio-interacionismo que tem aí um pouco mais de fundamentos para explicar como que a linguagem ela é adquirida. Muito bem, nós chegamos então ao final desta aula e eu gostaria apenas de fazer uma observação, porque nós que somos professores de português podemos nos questionar, mas como que tudo isso entra, né, na minha prática docente em sala de aula? É sempre importante lembrar que nós, quando trabalhamos com língua portuguesa ou com qualquer outra língua, nós estamos diante de alunos que já chegam com uma determinada bagagem linguística e nós, por exemplo, professor de português precisa ensinar gramática tradicional, né? Precisa ensinar, não é que precisa ensinar gramática tradicional, mas precisa ensinar gramática normativa para o aluno. Por quê? Porque a gramática normativa é a gramática que é exigida aí nos meios institucionalizados, nas situações de formalidade. No entanto, esse aluno já chega com uma bagagem linguística. E como que a gente age diante da dificuldade de apresentar essa gramática normativa para os nossos alunos? Eu sinto que nós, quando estamos em sala de aula, é como os norte-americanos diante das línguas indígenas, né? Nós temos ali um aluno que já fala uma língua. Que língua é essa? É a língua portuguesa. E aí? Como que eu faço esse aluno que já fala uma variedade da língua portuguesa ampliar o seu repertório linguístico, né, e ampliar a sua capacidade comunicativa, saber aplicar essas variedades adequadamente? A gente precisa considerar que qualquer que seja a variedade que o aluno usa, ela tem uma estrutura. A língua ela é estruturada, ela é um sistema, ela forma um sistema. A gente apenas precisa partir do sistema que o aluno já domina para levá-lo à apreensão, né, a ampliar esse sistema, a reconhecer as variedades dentro desse sistema. Então, sempre
importante que a gente tenha um conhecimento dessa língua enquanto sistema, porque quando a gente for fazer planejar as nossas aulas, a gente vai sempre tentar procurar qual é o melhor caminho de fazer com que o aluno adquira novas estruturas além daquelas que ele já conhece. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham aproveitado bastante esta unidade e bons estudos.